Neste vídeo, um texto do pastor Gesiel Gomes sobre o perfil do fariseu, publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1981. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Somos exortados pela palavra de Deus a considerar sua bondade e sua severidade. É interessante que, com toda a severidade que lhe é inerente, Deus tem misericórdia dos ladrões, das meretrizes, dos publicanos e das infelizes Madalenas. Mas, com toda a sua bondade, ele nunca perdoou a um fariseu. Pelo menos, não temos tal registro bíblico. O mundo está cheio de fariseus. Seria precioso se a igreja deles estivesse vazia. Para ajudar a diminuir-lhes o número, escrevemos este artigo pensando em quantos pecadores terríveis foram anistiados, perdoados e justificados pelo Senhor, enquanto os fariseus mereceram, e somente a eles, a triste relação de ais do Nazareno. Você deve estar preparado para identificar os fariseus. Eles se infiltram na igreja como ovelhas aparentes, tentam esconder sua verdadeira pele de lobo. Infelizmente, até no ministério tão sagrado e puro, aparecem os fariseus. Tratemos de identificá-los, e tão somente usemos a Bíblia para tal. 1. Os fariseus continuam a se misturar com os que estão praticando atos corretos. Mateus 3, 6 e 7. Por isso, muitas vezes nos enganamos com eles. São tão amáveis para conosco, mas quando nos negamos a estar debaixo do seu domínio, mostram suas garras, que são aduncas e violentas. Jesus chamou-os de raça de víboras. 2. Os fariseus são extremamente legalistas. Seu legalismo tem uma arma comum e universal, a murmuração. Você facilmente identifica um fariseu porque ele está sempre depreciando outras pessoas, ainda que sejam colegas de ministério ou irmãos da mesma igreja. Enquanto outros se reúnem a fim de orarem e cuidarem da união espiritual dos líderes, para salvaguardarem o rebanho, os fariseus reúnem-se a fim de fazerem políticas, exercerem pressões, darem vazão à sua carnalidade. Veja-os murmurando até contra Jesus. E lembre-se, normalmente os fariseus gostam de dizer: "Comigo é tudo certinho". Por isso censuraram até Jesus quando pensa de modo diferente deles. Para os fariseus, somente estão certos os que estão ao seu lado, os que não assinam o mesmo livro que eles, os que não pertencem ao seu campo, os que não são de sua ala, os que pertencem a outra convenção, estes merecem a degola, a exclusão. São hereges, dizem, e tratam de difamá-los perante o mundo. 4. Os fariseus não conhecem a misericórdia, pois são herdeiros e praticantes da lei. Por isso os fariseus gostam tanto de certos estatutos. Facilmente os fariseus conspiram a fim de eliminarem alguém, como já o fizeram com Jesus. 5. Os fariseus são mestres em acusar, por isso é tão fácil conhecê-los. Você pode identificá-los quando escrevem cartas, quando falam ao telefone, quando estão nas esquinas, nas rodinhas em frente do templo, nos cafezinhos interconvencionais, quando viajam, quando testificam e etc. Eles sempre atacando, verberando, falando mal. Veja-os em Mateus capítulo 15, versículo 2, por exemplo. 6. Os fariseus escandalizam-se facilmente e, contudo,
menos com seu próprio farisaísmo. Mateus 15 e 12. 7. Os fariseus vivem fermentando a boa massa. Acautelemo-nos deles, disse Jesus. Mateus 16 e 6. Os fariseus, quando pregam, se pregam. Não pregam a sã doutrina, porque se ocupam da sua própria, isto é, da doutrina dos fariseus. 9. Os fariseus constituem-se em juízes e fiscais do mundo. Nós os vemos investigando assuntos matrimoniais em Mateus capítulo 19, versículo 3. Ao conversar com um fariseu, facilmente você obterá a biografia denegrida de seus desafetos, os quais sempre recebem seu farisaico sorriso quando visto de frente perante um respeitável público. Eles passam o tempo investigando SPCs, certidões de casamento, provas testemunhais, e por isso suas igrejas são mirradas, nunca crescem, nunca batizam, nunca viram Jesus batizar com o Espírito Santo em seus templos, porque o Espírito Santo não honra o ministério de um fariseu. 10. Os fariseus não estão no campo semeando, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Mateus 23 e 2. Cuidado, irmãos. Cuidado com os fariseus. Não se iludam com eles. Vejam os frutos de seu ministério. Vejam as marcas de sua paixão pelas almas. Vejam a confirmação do espírito de sua mensagem. Vejam a sua língua, se ferina ou generosa. Vejam tudo. 11. Os fariseus não foram perdoados por Jesus. Deles, o Senhor falou 7 vezes: ai de vós. Por que ai de vós? Porque os fariseus são hipócritas. A hipocrisia não mereceu a compaixão do Salvador Jesus Cristo. Oremos para que o sangue de Jesus entre em ação na Igreja do Cordeiro e elimine a hipocrisia dos hipócritas, o farisaísmo dos fariseus e restabeleça a singeleza de espírito na casa do Senhor, como no tempo da igreja primitiva. Aí temos o retrato do fariseu. Guardemos dentro da Bíblia, no púlpito das igrejas, no quadro de avisos, por toda a parte. Ou eles se converterão deixando de ser fariseus, ou deixarão em paz o rebanho santo do Senhor, dele se apartando para o seu verdadeiro lugar. Oremos juntos. Senhor, livra-nos do fariseu. Amém. João 14 e 13.